Bom, como o Norberto falou de uma maneira muito clara e objetiva, o catalisador é um conversor químico. Ele pega o gás não ideal, o gás nocivo, e ou ele adiciona ou ele remove o oxigênio. Tem os elementos químicos lá, não vem ao caso agora comentar a história, lá platina, paládio e ródio. Eles fazem essa ou redutor ou oxidante. Adiciona ou remove o oxigênio. Para quebrar os gases que estão saindo na descarga. Esses gases quebrados, transformados em outros elementos ideais, vão sair lá. Então, a sonda pós-catalisador, ela vai fazer a validação da eficiência desse conversor químico. A primeira sonda, ela faz correção de mistura em malha fechada, calcula, injeta, queima, sai na descarga, ela lê e informa para o módulo para ele tentar fazer uma correção nova na seguinte injeção. Só que esse gás que sai na descarga, ele tem que ser convertido quimicamente para tentar lançar para a atmosfera o mínimo possível de poluentes. Então, põe um sensor que ele vai validar, ele vai analisar esse gás procedente pós-catalisador, por isso que é chamado pós-catalisador, para dar eficiência e dizer assim, o catalisador está dentro das normativas corretas ou não está. Então, por isso que ele é considerado pós-catalisador. Faz análise da eficiência do gás que sai na descarga. Como eu tenho uma quantidade de oxigênio maior saindo, ele sempre trabalha com uma tensãozinha um pouco menor. Baixa, né? Vamos pegar na família Volkswagen, tem vários modelos que a sonda pré-trabalhando, a pós trabalha, mas assim, um valor muito num nível baixo. bem baixinho. Baixinho. Agora, vamos pegar um Honda que tem ali a sonda no meio do catalisador. Pois ele está no meio do catalisador mesmo, Norberto. Se você for analisar alguns modelos Honda, a pré está aqui, a pós ele está no meio, não está aqui. Não está na saída. Ele tem uma câmara intermediária. Entendi. E ele fica, geralmente, se vocês pegarem o New Civic, vocês vão ver que ele fica assim, acima de 500 mV. E a gente acha que é defeito, e não é uma característica desse sistema aí. Tem que cuidar disso aí. Por isso que é importante a gente estudar cada carro em particular, né? Não adianta querer ser generalistas, porque hoje em dia não dá mais isso, né? Não tem mais como ser. É importante a gente conhecer o sistema até para não fazer interpretações erradas de diagnóstico. Claro. A câmera está em mim? Então, que tal agora, Flávio, se você mostrasse um pouquinho algumas formas de onda de sonda lambda? Aqui, ó, bateu aqui, muda a imagem, a próxima é essa daqui. Você pode passar agora para o PowerPoint, por favor? Perfeito. Assuma para nós aí. Então tá. Pessoal, aqui nós temos uma sonda lambda em condições ideais de funcionamento. Você pode ver que ela está oscilando, a transição dela ali, aqui tem um pouquinho de ruído por causa que o aterramento estava sendo pego da bateria, não estava sendo pego o fio cinza, tá? Uma medição correta é sempre pegar o aterramento do analisador ou do multímetro, que não dá o grau de precisão que o osciloscópio consegue dar, ou do osciloscópio propriamente dito. Então vocês vão pegar o terra do osciloscópio e ligam no fio cinza, o analisador, o canal do osciloscópio no fio preto. Então você pode ver aí que tem uma transição normal, vocês podem ver que ele oscila bem dentro de uma margem de bom valor de tensão, está trabalhando bem. Aqui nós temos uma outra imagem. Também boa. Também boa, com uma condição de sinais, pode ver que a transição do sinal está dentro rápida. Claro, mantida aí mantida a regulagem do osciloscópio, né? Que a gente não sabe como é. Sim, não, mantida a regulagem, só aumentamos um pouquinho o tempo aqui. Eu estava antes com um tempo menor, aqui um pouquinho maior. Tá. E nós temos também que levar em conta que isso aqui era uma situação de marcha lenta. Entendi. Eu tinha uma velocidade de gás de descarga menor. Perfeito. Então é normal ter uma quantidade menor. Aqui eu estou com um tempo um pouquinho maior já também. Vocês podem ver que existem certas transições dentro de um padrão. Dentro de uma normalidade, poderia se dizer. Dentro de uma normalidade. Isso aí está uma forma ideal. Aqui está uma forma ideal, era um carro que estava dentro de uma regulagem correta. Mas a sonda pode ficar lenta? Pode. Claro, lembra que nós falamos que aquele tempo de 150 milissegundos? Sim, pode. Se aumentar é porque ela está contaminada. Vamos ver uma imagem contaminada? Bora lá. Olhem aqui, ó. Aqui nós tínhamos uma sonda lambda com defeito, uma leitura lenta. Esse veículo fez um teste de rodagem de uns 10 quilômetros mais ou menos para motor aquecer, chegar dentro de uma temperatura ideal de trabalho, a sonda lambda aquecer,
o cano de descarga limpar, remover o que houver assim de oxigênio excedente e tudo mais, e aí realmente fazer uma análise, porque ele é um analisador de um ambiente fechado em circuito fechado. Após esse teste de rodagem, o veículo chegou e foi analisado e ele estava assim, dessa maneira. Perfeito. Aqui nós tínhamos talvez um veículo, essa imagem já tem muitos anos, mas era um veículo com quilometragem já bem elevada também. Entendi. Então a nossa saturação da cerâmica estava muito forte aqui. Vamos ver mais uma com defeito? Bora lá. Olha aqui, outra aqui também. Existe um corte na imagem que foi na hora que foi dado o print na tela ali. Ah, mas tranquilo. Dá para ver bem que claro, bem claro. Não tem tensão de resposta, não tem tempo de resposta. Tá ali com quase um segundo, ou mais de um segundo e meio de tempo de transição entre alto e baixo. Ali. Alto e baixo. Alto e baixo. Aqui uma outra situação também, uma sonda com tempo de leitura defeituoso, aí estava sendo pego o aterramento da bateria, por isso que está esse ruído, que não é o ideal, a gente sempre tenta pegar o aterramento da sonda lâmpada. Mas aterramento realmente é um problema, né, Flávio? Porque se você pegar uma UCE com uma central aí com problema de aterramento. Meu Deus! Olha aqui então, já que você está perguntando, olha o que aconteceu aí. Essa central aí tinha um defeito de aterramento. Era uma central usada na família Fiat, uma Bosch, uma ME7.3H4. Ela era uma centralzinha pequena, ela era fixada em cima do coletor e ela tinha um aterramento da bateria, aterrando a carcaça da central. Então todos os aterramentos de potência estavam lá. E tinha um defeito nesse aterramento. Quando eu analisei isso aqui, eu olhei, nossa, tá muito feio esse sinal. Isso aqui é uma falha de aterramento. Claro que você arrumou, né? Por curiosidade, eu peguei assim, eu vou pegar e vou aterrar essa central direto. Peguei um cabinho, botei uma garrinha no negativo e aterrei a carcaça. E aconteceu o quê? Ela mudou a rotação de marcha lenta na hora e o sinal ficou assim. Uau! Era perceptível, a gente tirava o aterramento, dava alteração na rotação, ela subia quase 200 RPM na rotação. Isso instantâneo. Não era assim, levava 5 segundos, não. Não, na hora. Na hora. Era 1 segundo a resposta. Você aterrava, o sinal limpava e ela mudava o controle de marcha lenta. Olha aí, pessoal, é sempre bom dar uma conferida no aterramento lá da central, né? Eu lembro ainda que veículo era esse, era uma Palio Weekend de um amigo nosso aqui do interior do estado do Rio Grande do Sul, no litoral, na cidade de Terra de Areia. Não lembro o nome dele agora, peço perdão, mas era uma autoelétrica lá e ele estava fazendo um treinamento de técnicas de diagnóstico de injeção. E aí ele estava com o veículo, na hora que nós fomos fazer demonstração, a gente pegou esse veículo dele. Ele ficou abismado com a veracidade do fato no momento ali, a gente mostrando isso aqui. Mostra mais imagem para nós aí. Essa aqui, uma outra central com falha de aterramento, aqui era uma Volkswagen, tá? Aí no que foi melhorado o aterramento da central, olha como é que ficou o sinal. Tá? Limpou o sinal. A central eletrônica tinha defeito de aterramento na carroceria, aterramento oxidado, mal apertado, zinabre, alguma coisa assim. Aterramento realmente é um problema. Olha essa aqui então. Olha essa central, o defeito que ela tinha. Tá? Aqui era um problema grave, não só de chicote, mas internamente na central também. Era um veículo que já tinha sofrido inundação, já tinha mergulhado, tinha feito curso de mergulho, tinha feito tudo na vida um pouco. Só faltou paraquedismo se jogar no chão. Quer dizer, até agora nós falamos de sonda, nós estamos falando de defeito aqui, e até agora eu não vi defeito na sonda. Né? A gente só vai assim, tempo de vida, mas são problemas que foram causados. Agora, tem um detalhe, tem um defeitinho que o pessoal coloca nos carros, que esse daí é clássico. E o cara que tira o catalisador? Essa aqui. O rapaz me ligou e, Flávio, eu tenho um veículo, uma Hyundai, uma Veracruz V6, e aí tá dando erro de catalisador. Posso levar para você olhar? Sim, cheguei lá, botei isso, olha. O catalisador tá com defeito, ele não presta mais. Não, não tem catalisador, eu tirei porque acendeu a luz, eu achei que era catalisador, eu quebrei o catalisador e tirei. Aí eu disse para ele, então vai ter que providenciar outro catalisador para o teu cliente. Mas você sabe, Flávio, que existe uma situação que o pessoal tem feito que, assim, não é um trabalho, obviamente, que deve ser executado. A cerâmica que está lá dentro, aqueles compostos que estão ali dentro, eles têm um valor, porque aquilo ali é 100% reaproveitado. Platina, paládio e ródio. Aquilo você reaproveita praticamente, usa quase que tudo. Sim. E ele tem um alto custo de compra. Então as pessoas tiram o catalisador, tiram toda aquela parte interna dele para vender aquilo por quilo.
Então, às vezes, a pessoa faz isso daí e acaba, claro, comprometendo o meio ambiente e colocando um defeito no carro, né? Posso falar uma coisa de experiência vivida? Pode falar, claro. Por incrível que pareça, remoção do catalisador aumenta consumo. Já me perguntaram isso, por que aumenta consumo, Flávio? Por causa que eu estou tirando um abafador, o motor respira melhor. Catalisador, a normatização dele não pode roubar mais do que 2% da potência do motor. Sim. 2% você nem vai notar. Só que tem um problema seguinte, você tem um analisador de gás. O catalisador é conversor químico. O que você precisa fazer conversão química? Calor. Quando você tira o catalisador, você tem o gás saindo livre. Aí, por consequência, a tua tendência de temperatura da média da sonda é diminuir. E quando ela diminui, começa a dar alguns erros com o passar do tempo. Até mesmo saturação, porque você vai começar a trabalhar daqui a pouco com uma tendência de correção diferenciada, por causa que o catalisador ele vai segurar calor entre a válvula de descarga, o cabeçote, e o corpo catalisador. Quem é que está no meio? A nossa sonda lambda. Sim, claro. Você tirou o catalisador, o gás flui melhor. Ah, mas vai aumentar a potência? Não, por causa que ele está feito ali para roubar no máximo, a normativa é 2%. Se você tirar o catalisador, você não nota os 2%, mas com o passar do tempo, a tua temperatura média vai alterar. A temperatura média estava ali de sonda. E isso aí pode mudar o controle de injeção, que pode saturar com o tempo e ela diminuir a vida útil dela.